Foi fundamental. Eu até escrevi, professor Fábio, que ele sabe motivar, ele sabe trazer para cá para o curso o que é necessário, é a nossa determinação, a nossa disciplina. Eu tenho 2 filhos pequenos, então a batida é bem pesada, mas eles também me motivaram a conquistar, a cada vez mais ter essa força de vontade e a determinação de estudar para melhoria para eles também. E a equipe é sensacional, profissionais, atenciosos, foram fundamentais, com certeza, para essa minha aprovação. Os esquemas dele, as orientações dos professores foi justamente o que caiu na prova. Isso mostra que se a gente quiser, realmente a gente consegue chegar onde for. Basta a gente querer. Vamos lá, senhoras e senhores, eu sou o professor Heber Stacano. Vamos ter uma aula agora de Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, tá? Para você primeiramente entender o objeto dessa lei, da Lei 13.146 de 2015, é necessário que você entenda quem é pessoa com deficiência para os fins dessa lei, tá? Lembre-se sempre que a nomenclatura correta é pessoa com deficiência e não pessoa portadora de deficiência. Embora a Constituição da República Federativa do Brasil de 88 coloque em seu bojo pessoa portadora de deficiência, a nossa Constituição de 88, né? Com a evolução do direito, a nomenclatura correta não é mais pessoa portadora de deficiência, porque quando fala portadora, parece que a pessoa tem uma doença, tá? É pessoa com deficiência, tá? E essa nomenclatura já está até mudando, mas para fins de incidência e estudo da Lei 13.146 de 2015, a nomenclatura correta é pessoa com deficiência, tá? O famoso PCD, tá bom? Vamos lá. Tá aí, ó. Primeiramente, vamos definir quem é a pessoa com deficiência, tá? Vamos definir, vou colocar uma definição legal para você, e você vai ver que a definição ela vai faltar alguns elementos que eu vou explicar a posteriori. Posteriormente, eu vou explicando alguns elementos dessa definição de pessoa com deficiência. Por exemplo, barreira. Vou colocar a definição aqui. E depois eu vou falar das barreiras, mas você já vai conseguindo contextualizar bastante o teu conhecimento. Vamos lá. Pessoa com deficiência é, né, toda aquela pessoa, vamos lá, que tem impedimento a longo prazo, ó, pessoa com deficiência é toda aquela pessoa que tem um impedimento de longo prazo. Impedimento de longo prazo. Pega esse macete, ó. É de longo prazo de natureza fins. Natureza fins, professor? Só que fins com M aqui, tá? Natureza, ó. Fins com M. Como assim, professor? As naturezas da deficiência, podendo ser ela física, intelectual, mental
ou sensorial. Tá? E essa pessoa, ao interagir com uma ou mais barreiras, ela não consegue agir em plenitude, tá? Comparado a uma pessoa que não seja deficiente. Ah, professor, então ela vai ter problema na interação com barreiras? Ah, professor, o que são barreiras? Eu vou definir depois, tá? Quando eu definir alguns pontos dessa lei, sobre algumas nomenclaturas tratadas nessa lei, mas já entenda a barreira como tudo que pode servir como um obstáculo para que a pessoa com deficiência exerça plenamente os seus direitos em igualdade com as pessoas que não têm deficiência. Por exemplo, o direito de ir e vir. Você vai no centro da sua cidade e verifica as barreiras criadas na arquitetura, por exemplo, tá? Como assim, professor? Os centros geralmente são construções antigas, e as construções antigas pensavam em acessibilidade, Lucas? Você olha assim as portinhas que o pessoal vai fazer exame de vista aqui no centro, que são aquelas casas antigas. Olha a escada, velho. A escada parece o pico da neblina, meu parceiro. O cara sem deficiência já é difícil subir. Imagina um cadeirante subindo aquilo dali. Os prédios não têm elevador, enfim, tá? Toda uma barreira criada que acaba fazendo com que a pessoa com deficiência não exerça os seus direitos em par de igualdade com as pessoas que não têm deficiência. Então, vamos lá. Na interação, né, com uma ou mais barreiras, vamos lá. Impedimento, longo prazo, de natureza afins, que na interação, deixa eu botar mais para cima. Interação com uma ou mais barreiras, tá? Que na interação com uma ou mais barreiras possa, né, obstruir aí sua capacidade plena e efetiva de exercer, né, direitos em igualdade, em condições iguais, com uma pessoa sem deficiência. Vamos botar aqui. Que na interação com uma ou mais barreiras, isso possa obstruir o pleno exercício de seus direitos. De seus direitos em igualdade com uma pessoa que não tem deficiência, tá? Em igualdade com pessoa sem deficiência. Professor, a grosso modo, defina logo barreira para a gente aí, por favor, né? O que é barreira? Barreira, bora logo definir aqui. Por alto, tá? Barreira é todo entrave, obstáculo, tá? Atitude, comportamento. Entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que acaba aí limitando ou impedindo, né, o pleno exercício da pessoa com deficiência aos seus direitos. Ah, professor, para vocês terem ideia, essa barreira ela pode ser até atitudinal. Uma barreira na atitude das pessoas. Quer ver como existe barreira na atitude das pessoas para a pessoa com deficiência? Quando chega um deficiente em determinado local, você não fica olhando? Cadeirante, uma pessoa de muleta, uma pessoa cega, você não fica olhando? Quando tem duas pessoas surdas-mudas conversando, você não fica olhando? Você não trata de uma forma diferente? Tudo isso são barreiras atitudinais, tá, senhores? Ai, professor, né? Mas eu não sabia que eu tinha essa barreira. Existem. A gente vai voltar a falar melhor de barreira quando eu vou fazer um sumário, né, para você entender, um glossário, na verdade, para você entender algumas nomenclaturas aqui dentro da Lei 13.146 de 2015, tá bom?
Vamos evoluir. A tua pergunta agora é, professor, como é que eu vou saber que a pessoa tem deficiência? Vai ser feito algum tipo de análise? Claro que sim, né? Vamos lá. A avaliação, né, da pessoa com deficiência, quando necessária, essa avaliação da deficiência, tá? Quando necessária, ela vai ser feita aí por uma equipe multidisciplinar, tá? Ó, quando necessária, vai ser feita por uma equipe multidisciplinar, ó, será feita por uma equipe multiprofissional, com profissionais de várias áreas, tá? E essa avaliação da pessoa com deficiência, ela, né, será uma avaliação biopsicossocial. Biopsicossocial, tá? Por que biopsicossocial, professor? Porque além de avaliar a parte física, tá? A parte biológica, vai ser avaliado também a parte psicológica e a parte de interação social para verificar se realmente aquela é uma pessoa com deficiência. Professor, mas vai avaliar o quê? Essa avaliação feita por uma equipe multiprofissional, que tem aí, né, um fulcro, né, uma essência biopsicossocial. Como que vai ser? Vai ser avaliado o quê? Olha só, vamos lá. Vai ser avaliado aqui os impedimentos nas funções e estruturas do corpo. Ó, essa avaliação, ela vai considerar, na sua avaliação, alguns pontos, tá? Primeiro ponto, os impedimentos nas funções e estruturas do corpo. Funções e estruturas do corpo. O que mais, professor? Vai considerar também os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Só isso, professor? Não. Vai avaliar também, para considerar aí, né, a deficiência da pessoa, as limitações no desempenho de atividade. Limitações nos desempenhos de atividade. Tem mais alguma coisa que vai ser considerada, professor? Sim, a restrição na participação. Tá? Aí, nesse caso, é o Poder Executivo que vai criar aí protocolos, tá? Para melhor avaliar aí a pessoa com deficiência. É o Poder Executivo que cria esses protocolos. Mas agora, para você entender, querendo ou não, quando eu falei de barreira, que existem certas nomenclaturas que você vai precisar entender, então, essa primeira parte da aula. A primeira parte da aula e a segunda parte da aula vão ser um glossário para você entender melhor algumas nomenclaturas, alguns nomes que são utilizados, algumas palavras que são utilizadas na Lei 13.146 de 2015, e vai por mim, tem muita questão com essa parte de glossário, tá? Definindo aí o que significa cada coisa para a Lei 13.146 de 2015. Então vamos lá, vamos para essa parte do glossário. Vamos fazer um glossário aqui, essa parte é bem técnica, tá? Mas vamos fazer um glossário aqui. Glossário. Para definir alguns pontos
Eu vou comentando alguns principais, mas em linhas gerais você já pode colocar aí. Glossário, vamos lá. Vamos definir primeiramente o que é acessibilidade. Foi citado já a palavra acessibilidade e você precisa, né, saber o que significa acessibilidade. Acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para a utilização, tá, de determinados espaços mobiliários. Professor, mas não é só para o alcance e uso, tá? É o uso com segurança de determinados mobiliários, determinados locais. Por exemplo, como eu posso dizer que um banheiro tem acessibilidade? Uma pessoa com deficiência pode utilizar o banheiro aqui do estúdio? Pode. Mas ela vai usar com segurança? Não, então não tem acessibilidade. O que seria definir ali o mínimo para ter segurança? Um banheiro com maior espaço, uma barra na lateral do vaso, para auxiliar ali na troca da cadeira de roda, por exemplo, para o vaso sanitário, do vaso sanitário para a cadeira de roda. Toda uma situação da pia ser um pouco mais baixa, ter material de higiene e limpeza ao alcance de qualquer pessoa. Caramba, professor, então a acessibilidade é bem amplo. Vamos definir aqui, colocar uma definição boa para vocês. Acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance tá? Mas é com segurança e autonomia, tá? Deixa isso. Só porque um ônibus permite que uma pessoa com deficiência utilize, não significa que lá tem acessibilidade, porque tem que ser com segurança e autonomia. Falo de ônibus porque há vergonha de acessibilidade em todo lugar do Brasil, tá? Tem a possibilidade de condição de alcance de quê, professor? De espaços, perdão, espaços mobiliários, equipamentos, edificações, tudo isso, edificações, tá? Comunicação, sistemas de tecnologia, sistemas e tecnologias, tá? Entre outros, tá, senhores? Etc. Vou botar aqui mais uma vírgula, etc. Tá? Nesse caso, esses espaços mobiliários, equipamentos, edificações, comunicação, sistema, tecnologia, não são só públicos, tá? São tanto públicos quanto privados. Isso significa que o prédio do Sou Concurseiro, que é um edifício, né, privado, tem que permitir, tem que ter acessibilidade? Claro que sim, tá? É por isso que as atuais instalações aqui do Sou Concurseiro Vou Passar embora tenham 3, 4 andares, tem ali o elevador que permite, né, o acesso a um cadeirante, tá? Embora não tenha nas escadas esse tipo de acessibilidade, o elevador pode ser utilizado como meio alternativo, tá? Então, é tanto instalações públicas quanto privadas. Beleza? Vamos lá. Que permitam esse uso pela pessoa com deficiência sem precisar, tá? E públicos e privados, eu vou colocar mais aqui ainda. Tanto de uso privado quanto de uso coletivo. Tanto de uso privado quanto de uso coletivo, tá? Tanto na zona rural, quanto em zona urbana também. Em todo lugar, tá? Mas eu estou botando bem definido aqui para você, tá? Que possa aí ser usado, que dê a possibilidade de condição de alcance, tanto para o PCD, para a pessoa com deficiência, quanto para a pessoa com mobilidade reduzida. Professor, define aí para mim pessoa com mobilidade reduzida? Eu vou definir, tá, senhores? Eu estou fazendo esse glossário e vou definir o que é pessoa com mobilidade reduzida, mas eu já posso te dar um exemplo.
Sabia que um obeso é uma pessoa com mobilidade reduzida? Uma gestante é uma pessoa com mobilidade reduzida? Um idoso é uma pessoa com mobilidade reduzida? Tá? Então, daqui a pouco eu vou definir para vocês. Olha aí, que dê condições, possibilidade de condições de alcance nos espaços públicos, tanto para a pessoa com deficiência, que eu vou chamar para CD, quanto para a pessoa com mobilidade reduzida. Mobilidade reduzida. Tá? Isso significa acessibilidade. A visão de acessibilidade também está ligado a outros conceitos. Em alguns momentos a gente vai tratar de alguns conceitos, como, por exemplo, o conceito de desenho natural. Tá? De desenho natural. Uma coisa puxa a outra, tá? E o que seria, professor, um desenho natural? Não, perdão, desenho universal. Desenho universal. O que seria isso, desenho universal, professor? São projetos, né, produtos, ambientes, programas, serviços a serem usados por todas as pessoas. Quando a gente pensa em algo que tenha um desenho universal, é algo que pode ser utilizado por todas as pessoas sem necessidade de adaptações. Por exemplo, a gente verifica um prédio que tem acessibilidade. Uma pessoa sem deficiência consegue utilizar aquilo? Consegue. Uma pessoa com deficiência consegue utilizar também o prédio? Consegue. Então, nesse caso, existe aí um uso, né, por diversos tipos de pessoas sem a necessidade de adaptações. Isso é, na verdade, pensar que aquele local ali tem um desenho universal, tá bom? Vamos lá. No projeto já se visava isso. É a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços, a serem usados por todos, serem usados por todos, tá? Sem a necessidade de adaptação ou projeto específico. Adaptação ou projeto específico. Tá? Por exemplo aqui, professor, só pode me dar um exemplo de algo que tenha o desenho universal? Não sei se o celular de vocês tem desenho universal, mas o meu tem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aí que eu teria que acionar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Tá, peraí, não estou conseguindo agora aqui. É o seguinte, uma função do celular que já foi pensado em desenho universal, tá? Para ser usado por todos. O celular, em linhas gerais, você usa com as duas mãos, né? Como uma pessoa com uma mão, ela poderia segurar o celular e clicar num link que está lá em cima. Não sei se o celular tem essa função. Aí abaixa a tela toda e o cara fica só com meia tela, funcionando de meia tela para baixo, assim. Pronto, tá aí, ó. Já pensou, quando criou esse celular, na concepção de desenho universal. É um produto aqui, ó, que pode ser utilizado por todas as pessoas sem a necessidade de adaptação ao projeto específico. Uma pessoa com uma mão consegue utilizar o celular, né? Olha aí, o pessoal que tem as duas mãos utiliza de forma errada, uma mão no volante e outra mão no celular. Olha aí, ó. Já utiliza de forma errada, mas tem o desenho universal? Tem. Tá? Com isso, a gente tem outras concepções também interessantes para se fazer aqui.
Vamos lá, 3. O que seria, professor? A tecnologia assistiva, também conhecida como ajuda técnica. Tecnologia assistiva, também conhecida como ajuda técnica. O que seria, professor? Aqui, senhores, né, são produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias que objetivam, vou colocar logo o objetivo, tá? Que objetivam aqui promover a funcionabilidade. Promover a funcionabilidade. Tá? Já falei, são produtos, equipamentos, dispositivos, tá? Para que essa funcionabilidade seja aplicada aqui, ó, relativa, né, essa funcionabilidade é relativa à participação, da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida ou com mobilidade reduzida, visando aqui, o que visa, professor? Se é relativo à participação, promover a funcionabilidade, visando aí a participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, mas qual é a finalidade disso? Ó, visando a autonomia, independência, qualidade de vida, tá? E inclusão social da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. E inclusão social da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Professor, me dá um exemplo aí de uma tecnologia assistiva. Assim, como que é o nome dela mesmo? Que tem aquela assessora aqui, não é Alexa não, no iPhone é outro. Como que é? A Siri. Pronto, a Siri, ela permite que uma pessoa com deficiência visual, por exemplo, possa utilizar um celular. A Siri fala contigo, o que você quer? Aí você fala, ó, sem precisar ver, ligar para Lucas Bigodinho. Aí a Siri, tem certeza? Pô, Lucas Bigodinho é onda. Tá, ligar para ele. Pronto, vai e liga para ele. Colocar no Viva Voz. Já põe no Viva Voz. Então, uma pessoa com deficiência visual pode se valer dessa tecnologia assistiva, que é a Siri, que é uma Alexa, que são aqueles programas também, não é só programa, né? Mas podem ser outras coisas. Por exemplo, a tecnologia assistiva que faz com que o carro estacione sozinho, vá de um local para o outro, evite sinais sonoros, tá? Que evitam. Cara, professor, tudo isso são para pessoas com deficiência? Tá, são utilizados para facilitar a nossa vida, mas podem ser visando aí uma pessoa com deficiência a ela ter ali uma autonomia, uma independência, tá? Uma qualidade de vida, uma inclusão social. Tudo pode ser considerado uma tecnologia assistiva, tá bom? Vamos lá, vamos continuar com o nosso glossário de definição, tá? Agora com a definição de barreira. Falei para vocês que eu ia definir melhor a barreira agora. Barreira. Como eu defini para vocês ali, barreira é qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que, vamos lá, que limite ou impeça a participação social da pessoa. Que limite ou impeça
a participação da pessoa, nesse caso, a pessoa com deficiência, tá? A qualquer outra situação, tá? As barreiras, elas podem ser definidas, tem vários tipos de barreira, tá? Vamos colocar aqui vai ser o último que a gente vai tratar nesse bloco, no próximo bloco a gente continua com o glossário. Que tipos de barreiras, professor? Vamos colocar aqui hoje vários tipos de barreiras. Tem barreira de todo tipo, né, que impede a participação da pessoa com deficiência. Primeiro tipo de barreira, as barreiras urbanísticas. Tá? Essas barreiras são aquelas existentes nas vias e nos espaços públicos, tá? Existentes nas vias ou nos espaços públicos ou privados. Quer ver uma barreira urbanística? Você vai no centro da sua cidade. Verifica se as passarelas elas têm acesso para cadeira de roda. Demorou para, aqui pelo menos no Amazonas, demorou para as passarelas terem acesso ali à cadeira de roda. Olha o que eles faziam. Só tinha acesso para quem subia, a escada era bem íngreme, e no meio-fio eles ainda botavam um paredão. Aí a pessoa com o cadeirante tinha que dar a volta lá na ponte que partiu para poder atravessar a rua. Tá? Temos também outras barreiras. Por exemplo, aqui, as barreiras arquitetônicas. Essas aqui são aquelas barreiras existentes nos edifícios públicos e privados. Públicos e privados. Um exemplo que eu já dei, lá no centro da cidade de vocês, aqueles prédios antigos que não visavam aí, né, a acessibilidade para a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. As barreiras nos transportes. Aqui, tem um monte. Ônibus, tá, que pega cadeirante. Funcionou quanto tempo aqui em Manaus, Luquinhas? Ônibus que pegava cadeirante? Funcionou, acho que na primeira rodada já estava tudo quebrado, sem funcionar. Hoje o ônibus não para o cadeirante. Tá? Então, tem barreiras nos transportes públicos? Claro que tem. São as barreiras existentes nos sistemas e meios de transporte. De transporte. Temos também as barreiras nas comunicações e na informação. E na informação. Tá? Como assim, professor? Barreiras nas comunicações e na informação, tá? Aqui é qualquer entrave, obstáculo, atitude, comportamento, né, que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens de informação, tá? Que impossibilite ou dificulte a expressão ou recebimento de mensagens e de informação. Como, por exemplo, nós avisamos todos os pais. Avisaram? Sim. Avisamos através de uma carta que foi enviada para cada um deles. O pai da menina é deficiente visual. E aí, como foi que avisaram ele? Teve uma barreira nas comunicações aqui? Teve. Deveriam ter pensado, sei lá, coloca ali um símbolo ali em braille que tenha
um QR Code, o cara pega o QR Code e vai ouvir um vídeo da pessoa dando o recado. São várias ideias, tá? Para vencer barreiras aí na comunicação e informação. Vamos lá. Temos também barreiras atitudinais. Aqui são baseadas nas atitudes e comportamentos das pessoas, tá? Barreiras atitudinais. Aqui, né, são barreiras nas atitudes e comportamentos. Tá? A pessoa com deficiência ela tem que ser tratada em igualdade. Ah, tem uma pessoa com deficiência, eu não vou brincar com ela. Tenho vários amigos deficientes, que a gente tira uma brincadeira, tira uma onda um com o outro. Ei, vai te lascar, senão eu vou te atropelar com a minha cadeira. Sai daí, doido, né? Tem brincadeira entre os amigos, sério, a gente tenta não ter essas barreiras atitudinais. Porque é uma situação muito chata. Você vai aí com um cadeirante por aí, o pessoal já fica olhando, o cara é cadeirante, ninguém tira o olho. A atitude e comportamento das pessoas acaba criando uma barreira para a inclusão social da pessoa com deficiência. Isso tem que ser esquecido, tá? Vamos lá, a última barreira, as barreiras tecnológicas. São aquelas, né, barreiras que dificultam o acesso à tecnologia. Tá? Vocês mesmos não sabem. O Peppa, que eu fico brincando com ele, o Peppa é deficiente. E mesmo assim, ó, cara tranquilo, de boa, na dele, conversa, tira onda. Um dia vocês vão conhecer o Peppa. Peppa é o cara que está sempre dando meus exemplos, aula de direito penal. O cara é deficiente, ó, tá de boa, vivendo a vida dele normal. Não tem nenhuma barreira atitudinal entre a nossa interação, tá bom? Vamos lá, senhores. No próximo bloco eu termino o nosso glossário, tá? Realmente uma parte maçante esse começo de glossário, mas você vai entender melhor a lei depois, tá, senhores? Vamos aqui fazer um breve intervalo. Volto daqui a pouco com outras definições para você melhor entender a Lei 13.146 de 2015. Valeu, senhor. Vamos lá, senhores, vamos continuar aí o nosso estudo da Lei 13.146 de 2015, ainda com essa parte do glossário, para você entender, né, melhor algumas nomenclaturas que vamos utilizar nessa lei. Vamos lá. Sem mais delongas, coloquei aí para vocês, ó, Lei 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Terminamos o último bloco falando de barreiras, vamos evoluir agora com outros conceitos também, tá, senhores? Vamos agora verificar o que é comunicação para fins dessa lei, tá? O que é comunicação para os fins dessa lei. Terminamos no 4 no bloco passado, então aqui é 5. Né? O que é comunicação? Tá? Comunicação é toda forma de interação, tá? Toda forma de interação entre cidadãos que abrange línguas, tá? Inclusive a língua brasileira de sinais, libras, visualização de texto, braille. Então, comunicação é no sentido mais amplo possível. É toda forma de interação. Interação. Aí aqui, né, engloba, tá? O braille, por exemplo, o braille, as libras,
Sistemas auditivos, tá? Sistemas, né, que colocam ali os formatos aumentativos e alternativos de comunicação. Aumentativos ou alternativos de comunicação. Tá? Entre outros aqui, entenda no sentido mais amplo possível comunicação, tá? Em algum momento também nós vamos falar de adaptações razoáveis. Adaptações razoáveis. O que são adaptações razoáveis, professor? Em linhas gerais, senhores, que é importante, já veio como em questões de prova. São adaptações que podem ser feitas em determinados locais, sistemas, enfim, que não causem um ônus excessivo. Por exemplo, uma adaptação razoável pode ser uma rampa de acesso a um cadeirante. Já uma adaptação que necessite de como que é o nome? Um elevador pode não ser uma adaptação razoável, porque causa um ônus muito maior do que é necessário ali, do que pode ser feito ali. Por exemplo, adaptar um elevador num prédio desses antigos do centro histórico. É mexer na estrutura inteira, não é uma adaptação razoável, acaba gerando um ônus excessivo, tá? Então vamos botar essa definição bem simples aí de adaptações razoáveis. São todas adaptações, modificações, ajustes, tá? Que não acarretem um ônus desproporcional e indevido. Adaptações, modificações e ajustes que não acarretem um ônus desproporcional e indevido. Beleza? Claro, né? Essas adaptações são voltadas aí para assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer de alguns direitos aí, tá? Gozar, exercer direitos, enfim. Vamos verificar aqui para a definição da Lei 13.146, o que são também elementos de urbanização. Que é, né, um elemento de urbanização. Um elemento de urbanização é qualquer componente de obra de urbanização, tá? Quaisquer componentes de obra de urbanização. Por exemplo, aqui, tá? Por exemplo, aqui, encanamento, saneamento, tá? Pavimentação, saneamento.
encanamento de esgoto. Só tu pensar assim, como eu posso transformar uma área em uma área urbana? Tem que ter o quê? Aí pavimentação, saneamento, encanamento, esgoto, né? Encanamento para esgoto, distribuição de energia elétrica, tá? Paisagismo, tá? E outros, né, que materializem essas indicações de um planejamento urbanístico, tá? Elemento de urbanização está ligado à ideia de planejamento urbanístico. Planejamento urbanístico. Beleza? Vamos continuar com a nossa definição. Agora, aí, com mobiliário urbano. O que é mobiliário urbano, professor? Mobiliário urbano é diferente de elemento de urbanização, tá? Mobiliário urbano. Mobiliário urbano é o conjunto de objetos que existem nas vias, tá? Como assim, professor? É conjunto de objetos que existem nas vias públicas, privadas. Lixeira, tá? Uma fonte natural de água ali. Natural não, uma fonte, né? Feita ali, né, de água, aquela estátua, enfim. Tudo que compõe aqui aquele elemento urbano, tá? Os elementos, objetos que compõem o elemento urbano. Vamos lá. Conjunto de objetos existentes nas vias, nos espaços públicos. Conjunto de objetos presentes nas vias e espaços públicos. Como, por exemplo, aqui, tá? Semáforo, poste, tá? Semáforo, postes, lixeira, a banco, aqueles bancos de praça, quiosque, tá? Entre outros. Quiosques, entre outros, etc. aí, tá? Vamos lá definir agora o que é. Lembra que eu falei para vocês que eu ia definir quem era uma pessoa com mobilidade reduzida? Aí eu dei exemplo para vocês, falei que tinha a grávida, a pessoa idosa, a gestante, a grávida já é gestante, né? A pessoa que é obesa, tá? Tudo isso é pessoa com mobilidade reduzida. Vamos colocar aqui essa definição bem clara para vocês. Pessoa com mobilidade reduzida. Uma pessoa com mobilidade reduzida é aquela que, por qualquer motivo, por qualquer motivo, tem aí, né, uma dificuldade de movimentação. Essa dificuldade ela pode ser permanente ou temporária, tá? Tendo uma dificuldade de movimentação. Essa dificuldade de movimentação, ela pode ser tanto temporária, pessoa sofreu um acidente, por exemplo, tá? Quanto permanente. E essa dificuldade de movimentação, ela gera ali, né, essa dificuldade de movimentação, ela gera uma redução da efetiva mobilidade, tá? Uma redução
da efetiva mobilidade, tá? Da efetiva flexibilidade também, tá? Da coordenação motora também, coordenação motora, ou mesmo aí, né, da percepção também. Professor, pode me dar exemplo aí de pessoa com mobilidade reduzida, assim como o senhor deu um exemplo lá em cima de mobiliário urbano? Pode sim, posso sim, tá, senhores? Incluindo aqui, por exemplo, tá, o idoso, a gestante, a lactante, tá? A pessoa com criança de colo, o obeso também, tá? Entre outros, tá? Vamos continuar com o nosso glossário, já está terminando. O que são, professor? Residências inclusivas. Residências inclusivas. É diferente, tá, senhores, de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Então, pega o conceito aí. Te acalma e pega o conceito aí. Residências inclusivas. Residências inclusivas são unidades, tá, ofertadas aí pelo Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS, tá? Ó, são unidades de oferta do Serviço Único de Assistência Social, o SUAS, tá? Unidade do SUAS, Serviço Único de Assistência Social. Localizado em áreas residenciais, tá? Com estrutura adequada, que possam aí contar com apoio, tá? Psicossocial, para o atendimento das necessidades de uma pessoa acolhida, tá? Essa unidade do SUAS, tá, senhores? Ela é voltada, né? Ela é destinada, aparelhagem correta, mas ela é destinada a jovens e adultos com deficiência em situação de dependência, tá? A jovens e adultos com deficiência, tá? Em situação de dependência. Em situação de dependência. Dependência química, sério, gente? Dependência. Tá? E é claro, desde que essas pessoas não tenham ali condições de autossustentabilidade, tá? Ou tenham aí vínculos familiares fragilizados ou rompidos, sejam moradores de rua, por exemplo. Essas pessoas não dispõem de condições de autossustentabilidade, tá? E com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Fragilizados ou rompidos. Tá? Como, por exemplo, que eu falei, um morador de rua. Um morador de rua que seja deficiente, menor ou maior, sem problema, menor ou adulto, em situação de dependência, que ele não tem condições de autossustentabilidade. Ou, né, e nesse caso, tem vínculos aí fragilizados, vínculos familiares rompidos, fragilizados, tá?
Não confundam residências inclusivas com moradia, né, adaptada ali à pessoa com deficiência, onde ela possa exercer as atividades normais, cotidianas, dentro de casa, sem necessitar de nenhum apoio, né, de forma a autodeterminar-se dentro de sua casa. Tá? Vamos botar essa definição também. Temos as residências inclusivas e a moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Tá? Como, professor? São aquelas, né, moradias com estrutura adequada, tá? Capazes de proporcionar aí, né, determinado grau de autonomia para a pessoa com deficiência. Tá? Vamos agora verificar quem é o atendente pessoal. Eu já fui atendente pessoal, tá, senhores? O atendente pessoal é aquela pessoa que pode ser da família, pode ser contratada, mas ela auxilia aí a pessoa com deficiência, pode ser da família ou não, contratada ou não, mas ela auxilia a pessoa com deficiência nas suas atividades básicas, cotidianas, tá? Por exemplo, nesse caso, eu era atendente pessoal ali do meu avô, tá? Meu avô teve um AVC, tudo, estava com mobilidade reduzida, e eu auxiliava nas atividades cotidianas, escovar o dente, trocar de roupa, tomar banho, tá? Vamos colocar essa definição também. Atendente pessoal. Professor, mas o senhor tinha uma remuneração? Não, o atendente não precisa ter uma remuneração. Ele pode ter uma remuneração, mas não é necessário, tá? Não é requisito aqui. É qualquer pessoa, que seja da família ou não, que seja contratada ou não, com ou sem remuneração, tá? E ela assiste, de prestar assistência, tá? Ou presta cuidados básicos. Ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, PCD, tá? No exercício de suas atividades diárias. Tirando aqui, tá, senhores? Retirando aqui as técnicas e procedimentos legalmente estabelecidos. Por exemplo, eu prestava assistência, eu era esse atendente pessoal, né? Até esqueci de colocar aqui, ó. Eu era esse atendente pessoal do meu avô, mas eu não aplicava os remédios. Quem aplicava remédios, tudo nele, quem hoje ainda aplica, é uma enfermeira, tá? São pessoas com conhecimentos técnicos especializados em algumas áreas, que não aqui os cuidados básicos, cotidianos. Aqui está mais ligado ao cotidiano, aqueles cuidados básicos, essenciais, banho, trocar de roupa, tá? Se alimentar. O atendente pessoal está mais ligado a isso do que a serviços técnicos, como fazer curativo, trocar, né? Fazer curativo até fazer, mas aplicar medicamento, intramuscular, essas coisas que o atendente pessoal não está em suas atribuições, tá bom? Vamos lá. Temos também o profissional de apoio escolar.
de apoio escolar. Esse profissional, né, de apoio escolar, ele vai auxiliar ali, ó, a alimentação, higiene, locomoção. Ah, professor, mas isso não é atendente pessoal? Calma. Alimentação, higiene, locomoção, tá? Do estudante com deficiência. Então, o profissional de apoio escolar, ele vai atuar, né? Ele atua em todas as atividades escolares, né? Que se fizer necessário. Atua em todas as atividades escolares que se fizer necessário. Tá? Claro, também aqui, ó, excluindo aquelas identificadas ali em profissão legalmente instituídas, como, por exemplo, sei lá, o cara precisa tomar algum medicamento na escola, também tem enfermeiro, tem tudo, pessoas que têm ali profissões legalmente instituídas, né, com atribuições legalmente instituídas. Vamos lá, continuar aqui com a nossa definição. A última definição, o acompanhante. O senhor já foi acompanhante, professor? Já, do meu avô. Não só eu era a atendente pessoal, como acompanhante dele, tá? Aqui, simplesmente, é a pessoa que acompanha a pessoa com deficiência. Acompanha a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência vai no hospital, por exemplo, a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida vai ao hospital, o acompanhante vai junto, tá? Nesse caso, eu era acompanhante do meu avô e atendente pessoal dele, mas o acompanhante pode não ser atendente pessoal, sem problema nenhum, tá? Basta estar acompanhando ali a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, tá bom, senhores? Aqui nós terminamos a nomenclatura, tá? Essa parte do glossário da Lei 13.146 de 2015. Vamos fazer o seguinte, no próximo bloco, eu já volto, né, com vocês para falar sobre o direito à vida, tá? O direito à vida. E a gente vai citar outras situações importantes também quanto ao direito à vida. A gente vai falar aqui de vida, educação, saúde, tá? Igualdade, acesso à justiça. Tudo isso nós vamos falar aqui no estudo da Lei 13.146. Tá bom, senhores? Enquanto vocês, então, no próximo bloco, para falar sobre a LIFE, né, esse direito assegurado à vida da pessoa com deficiência. Tá bom, senhores? Forte abraço, até lá. Valeu! Vamos lá, senhores, vamos continuar o nosso estudo da Lei 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos lá? Separei aqui para vocês, falei para vocês que eu já ia começar com direito à vida, né? Mas não, antes vamos falar sobre o direito à igualdade, de não ser discriminado, tá? Depois vamos ao direito à vida. Beleza, vamos lá, já coloca uma coisa. A pessoa com deficiência tem o direito, a PCD, ó, a pessoa com deficiência, tem o direito a ser tratada em igualdade, tá? Em todas as situações de igualdade. Vamos lá, vamos esquematizar aqui. Tem direito a ter igualdade de oportunidades. Igualdade de oportunidades. Tá? Sendo vedado qualquer tipo de discriminação, tá?
É vedado que a pessoa, ó, é vedado qualquer tipo de discriminação. Qualquer tipo de discriminação. Professor, e o que seria discriminação à pessoa com deficiência? Ó, e o que seria essa discriminação à pessoa com deficiência? Vamos definir aqui, tá? Vamos definir aqui. A discriminação, ela pode ser praticada aí mediante qualquer ação ou omissão, ó. A discriminação é qualquer ação ou omissão tá? Que em razão da deficiência, né? Logo colocar aqui, essa discriminação, para deixar mais claro ainda, é em razão da deficiência. Pronto, essa discriminação é em razão da deficiência. É qualquer ação ou omissão exteriorizada, tá? Em toda forma, qualquer uma forma de distinção, restrição. Não quero contratar, né, pessoas que sejam deficientes, por exemplo, na situação de trabalho. Ou, não vou fazer na minha escola, porque ela é privada, adaptações razoáveis, tá? São aquelas adaptações que não geram um ônus excessivo. Não vou fazer. Também é a discriminação, tá? A gente vai colocar aqui como exemplo. Vamos lá. Toda forma de distinção, restrição, exclusão, tá? Mas tem que ter um propósito, tá? Não basta que seja uma ação ou omissão que acabe empregando uma distinção, restrição ou exclusão. Tem que ter uma finalidade específica, um especial fim de agir aqui, tá? E qual é essa finalidade, professor, da distinção, restrição ou exclusão para ser discriminação em razão da deficiência? Vamos colocar aqui. Que tenha como propósito ou finalidade, tá? Prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos, tá? E liberdades fundamentais da pessoa com deficiência. Ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência. Dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, tá? Nesse caso, vai ser caracterizado aí uma discriminação. Inclusive, vou até colocar como exemplo aqui, inclusive, entra aqui em situação de discriminação, vou botar 2 exemplos aqui. Inclusive, a negativa de adaptações razoáveis, a negativa de adaptações razoáveis, tá? E também a negativa de fornecimento de tecnologias assistivas. Negativa de fornecimento de tecnologias assistivas.
Aí, professor, o que são adaptações razoáveis? O que são tecnologias assistivas? Tudo isso eu coloquei naquelas 2 primeiras aulas, onde eu fiz ali uma visão geral da lei para vocês, defini o que era pessoa com deficiência e fiz um glossário, né, para vocês entenderem melhor algumas nomenclaturas que a lei vai trazer, tá bom? Vamos lá, vamos evoluir. Aqui, beleza, vamos lá. Para fins de proteção, tá? Para fins de proteção, são considerados especialmente vulneráveis, tá? A criança, o menor, né? Quando eu falo menor, eu falo tanto criança quanto adolescente, tá? A mulher e o idoso que tenham aí, né, que sejam deficientes, tá? Com deficiência. São especialmente vulneráveis. Mas uma observação importante, tá? A pessoa com deficiência, ela não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de uma ação afirmativa. Como assim, professor? Eles não estão obrigados à fruição de direitos que vem assim através de uma ação afirmativa. Como assim? Vamos lá. Só porque tem vaga de deficiente, o deficiente não é obrigado a utilizar a vaga de deficiente. A vaga de deficiente é disponibilizada para ele, mas ele pode estacionar em outro lugar. Para tirar uma situação que eu vi ridícula em um shopping, né? Eu até parei de frequentar o shopping, o cara chegou lá e mandou o deficiente tirar da vaga e estacionar na vaga própria dele. Não existe isso, pô. Ele não é obrigado à fruição né, de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Vou até escrever para vocês aí. Ele não pode. Na verdade, isso que aconteceu foi uma espécie de discriminação, sim. Ele não é obrigado a participar do número de vagas, de cota para deficiente, ele não é obrigado a participar, estacionar na vaga de deficiente. Não, ele não é obrigado, ele pode estacionar, pode concorrer com a ampla concorrência, pode estacionar em qualquer vaga. A vaga de deficiente é o mínimo, é um local ali que tem acessibilidade suficiente para que ele possa sair do carro. Você percebe que a vaga é um pouco maior, né? Tem um espaço maior para cadeirante, enfim, para uma locomoção melhor, com autonomia, com segurança. Então vamos lá, vamos colocar essa observação, é extremamente importante. A pessoa com deficiência, botar aqui como uma atenção. Atenção. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição, né, de benefícios decorrentes de ação afirmativa. De benefícios decorrentes de ação afirmativa. Tá? Outra coisa também, o pessoal acha, a pessoa com deficiência não pode casar, não pode consentir sexo. A deficiência, tá, em regra, ela não afeta a capacidade de consentir casamento, realizar contratos, manter relações sexuais. Então, tá, vamos botar algumas observações aí, o que a deficiência não afeta, tá? Ou seja, ela não afeta a plena capacidade civil. Mas aqui é uma observação master, cara. Isso aqui é uma observação muito boa. Tem muita gente que acha que afeta, tá? A deficiência, a pessoa, né, ser uma pessoa com deficiência, não afeta a plena capacidade civil, né? Capacidade civil. Não afeta, professor? Não. Inclusive, ó,
a pessoa com deficiência, ela pode, né, casar-se ou constituir união estável. Pode aqui casar-se, né, ou constituir união estável. Pode. União estável. Tá? Pode exercer os seus direitos sexuais e reprodutivos. Exercer os seus direitos sexuais e reprodutivos. Tá? A pessoa com deficiência pode exercer o seu direito de escolher o número de filhos. Tá? E também de ter acesso ali a informações adequadas sobre reprodução, tá? Planejamento familiar. A pessoa com deficiência tem direito de conservar a sua fertilidade. A sua fertilidade. Tá? Sendo vedada a esterilização compulsória. Como assim, professor, esterilização compulsória? É vedado, senhores? A pessoa com deficiência tem uma deficiência genética, então, para não passar os genes para outra geração, vamos ali tirar a capacidade reprodutora da pessoa, a sua fertilidade, para que ela não passe esses genes para outra pessoa. Cara, que terrível, né? Não pode, ela pode preservar, conservar a sua fertilidade, tá bom, senhores? Só a ideia é ridícula, né? Pode exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária. Direito à família, a convivência, né, com a família, a convivência familiar e comunitária. Comunitária, inclusive tendo guarda de filhos, tá? Olha aí, ó. Então, também não afeta aqui o direito de ter a guarda, a tutela, a curatela, tá? A adoção. Uma pessoa com deficiência pode adotar, professor? Claro que sim, tá, senhores? Pode adotar. Em igualdade de condições, tudo isso aqui, ó, ela vai exercer em igualdade de condições a uma pessoa que não tem deficiência, tá? E é obrigação de todos comunicar às autoridades públicas situações de discriminação, tá? À pessoa com deficiência, tá bom? Ó, é dever de todos, se rolar aqui uma violação, vou até deixar na minha tela para conversar com vocês. Violação aos direitos da pessoa com deficiência, uma violação de direitos baseado aí numa discriminação, por exemplo, é dever de todos comunicar às autoridades competentes. Comunicar às autoridades competentes. Então, se você vê autoridades competentes e não comunica, você está contrariando a lei, competente. Professor, e se essa violação aos direitos humanos ocorrer na presença de alguém do Poder Judiciário? Se ocorrer na presença do Poder Judiciário, na presença de um juiz, tá? De um juiz, tá? Ou de outra pessoa aí do Poder Judiciário, um desembargador, por exemplo. Embargador. Ou um ministro, né? Ministro do STF, do STJ, se ocorrer na presença de um deles essa violação aos direitos humanos, eles têm que encaminhar tá, para o Ministério Público. Porque os crimes que se procedem, os crimes de discriminação, de violação aos direitos humanos, são crimes que se procedem mediante ação pública incondicionada. O titular é o Ministério Público e ele tem que ser avisado, tá? Encaminhar para o Ministério Público, para que ele promova a ação penal contra essas pessoas que violaram direitos da pessoa com deficiência. Tá bom, senhores? Vamos lá, vamos evoluir também, tá? Uma outra situação, um outro direito, tá, que a pessoa com deficiência tem, é atendimento prioritário, tem prioridade. A gente verifica isso nas filas de caixa, no supermercado. Atendimento prioritário
em situações médicas hospitalares, atendimento prioritário no INSS, tá? Atendimento prioritário na restituição do imposto de renda, enfim. Vamos colocar aqui, vou esquematizar para vocês, algumas situações do atendimento prioritário. Detalhe, esse atendimento prioritário também é extensível aos acompanhantes, tá? Ao acompanhante da pessoa com deficiência também vai ter estendido esse atendimento prioritário. Salvo duas situações que eu vou esquematizar para vocês. Vamos lá? Deixa eu falar aqui, ó, do atendimento prioritário. É um dos direitos da pessoa com deficiência. Atendimento prioritário. Tá? Tanto para a pessoa com deficiência, quanto para seu acompanhante. Tá? Quando for só para a pessoa com deficiência, eu aviso vocês. Ó, tanto a pessoa com deficiência quanto seu acompanhante tem direito à proteção e socorro em qualquer circunstância, em qualquer situação. Proteção e socorro. É um direito a atendimento prioritário em proteção e socorro. Tá? É direito a atendimento prioritário em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. Todas que têm atendimento ao público. Tá? Tem direito à prioridade na disponibilização de recursos. Disponibilização de recursos, tá? Tanto humanos quanto tecnológicos. O que mais, professor? Tem prioridade em que mais? Em disponibilização de pontos de parada, estações, terminais, acessíveis aí no transporte coletivo de passageiros. Tá? Tem atendimento prioritário nas situações relativas ao transporte coletivo de passageiros, tá? Que garanta aí a segurança tanto do embarque, que garanta a segurança tanto do embarque quanto do desembarque, tá? Que garanta a segurança tanto do embarque quanto do desembarque. O embarque e desembarque. E claro, na viagem como um todo, tá? Que outros direitos prioritários tem, professor? Vamos lá. O acesso à informação, tá? E recursos de comunicação acessíveis. Acesso à informação e recursos de comunicação acessíveis. Acessíveis. Tá? Tem direito a atendimento prioritário aqui, eu vou até colocar de azul, por causa de um motivo. Esse de azul, e os dois de azul que eu vou colocar, só tem direito, esses dois de azul, só tem direito a pessoa com deficiência. Nesse caso, o acompanhante não tem direito a esse atendimento prioritário. O acompanhante não tem direito a essa prioridade. A este atendimento prioritário. Em que, professor? Que é só para o PCD. É a restituição do imposto de renda. Restituição, ó. A pessoa com deficiência vai receber a restituição do imposto de renda antes das outras pessoas, professor? Vai, tem atendimento prioritário para a restituição do IR. E também na tramitação de processos e procedimentos. Na tramitação de processos, tá? Tanto administrativos quanto judiciais.
judiciais, tá? Em todos os atos, diligências, mas lembre-se, esses 2 direitos de azul, que eu coloquei com a setinha azul, só quem tem direito é a pessoa com deficiência, o acompanhante não tem. Mas os outros que estão de vermelho é aplicado tanto para o acompanhante quanto para a pessoa com deficiência. Tá bom, senhores? Vamos lá, vamos evoluir. Já falamos aí do atendimento prioritário. Sim, tem uma informação importante quanto ao atendimento prioritário. Se esse atendimento prioritário for relacionado a um hospital, por exemplo, tá? Atendimento médico, isso é uma observação, for relacionado a atendimento médico, está condicionado esse atendimento médico aos protocolos médicos. Como assim, professor? Só porque a pessoa com deficiência vai chegar no hospital, ela não vai passar na frente de uma pessoa que está ali, não sei como funciona no teu estado, mas aqui eles colocam no hospital público uma fitinha, né? Tem um vídeo de agosto aqui, colocam uma fitinha a depender do grau ali de situação. Você tem ideia, um dia eu entrei e botaram a fitinha preta, eu achei que eu ia morrer, né? Sou homem, então o homem acha tudo que ele vai morrer. Então, nesse caso, não vai estar só ligado sou pessoa com deficiência, vou ter prioridade. Não, também será submetido aos protocolos médicos para verificar quem tem prioridade ali no atendimento. É lógico, essa prioridade vai existir para a pessoa com deficiência? Vai, mas está condicionado a protocolos médicos, tá bom? Atender quem é urgência, emergência primeiro, quem está em situação de quase morte, tá bom, senhores? Vamos lá, vamos evoluir. A última observação que eu tinha para fazer sobre esse atendimento prioritário. Vamos agora falar do direito à vida, né? Prometi para vocês que a gente ia falar do direito à vida. Vamos lá. Direito à vida, que é bem simples, né? Não é só vida, é uma vida digna, tá? Não é só vida biológica, é vida com dignidade também, tá? Então com dignidade. Beleza? Vamos aqui esquematizar essa situação do direito à vida. Primeiramente uma observação, tá? Quando tiver em situação de risco, se tiver uma situação de risco, de calamidade pública, como aconteceu aí na situação do Covid, né? Uma situação de emergência. Nessas situações, a pessoa com deficiência é considerada uma pessoa vulnerável, tá? Devendo o Estado fornecer ali todo o atendimento necessário a essa condição de vulnerabilidade, tá? Uma situação interessante quanto ao direito à vida é que a pessoa com deficiência, ela não pode ser obrigada a uma intervenção clínica, cirúrgica, tá? Ela não pode ser obrigada, ela tem direito ao consentimento. Vamos colocar isso aqui também. Não será forçado nenhum tratamento. Não será forçado nenhum tratamento. Tá? Numa observação especial aqui, vou até colocar uma observação especial. E as pessoas com deficiência, professor, que não têm capacidade mental, né, e estão em curatela. Quais situações de curatela o consentimento será suprido conforme a lei? O consentimento será suprido conforme a lei. Como assim, professor? O consentimento será suprido conforme a lei. Nesse caso, senhores, quem vai consentir é o curador, né? É a pessoa que tem ali o dever de cuidado para com aquela pessoa. O dever de cuidado disposto em lei, né? É o curador. Vamos verificar uma situação interessante também, é que em situações excepcionais, se não será forçado nenhum tratamento à pessoa com deficiência,
o seu consentimento é necessário. É necessário. Até em situações de curatela, o consentimento da pessoa com deficiência é necessário na máxima participação possível. Ou seja, o cara tem deficiência que deixou ele assim, sem voz, sem nenhum movimento corporal, né? A pessoa está com a mobilidade bem reduzida, é uma pessoa com deficiência. Está em curatela. Até essa pessoa tem que participar de alguma forma, o máximo possível. Parceiro, você vai querer essa intervenção? Pisca para mim esse sim, pronto. O máximo de intervenção possível, intervenção não, de participação possível da pessoa com deficiência, mesmo em curatela, para poder ela fazer algum tipo de tratamento, intervenção cirúrgica, tá? Até em curatela, terá o máximo de participação possível da pessoa com deficiência. No consentimento, né? O máximo possível de participação, anuência, né, nesse caso, da pessoa com deficiência no consentimento. Tá? Tem duas situações que falam sobre... Isso aqui é uma regra, tá? Já coloca aqui na tua cabeça. Isso aqui é uma regra. Tem exceção, professor? Tem. Tem situações onde o consentimento da pessoa com deficiência vai ser dispensável. Tanto em curatela quanto sem curatela vai ser dispensável. Quando? Quando tiver alguma situação relacionada à saúde ou risco de morte. Tá bom? Vamos botar essa observação também. O consentimento é necessário. Isso aqui é uma regra. Se tem regra, tem exceção. O consentimento é necessário, exceto em duas situações. Em caso de risco de morte, e em caso de emergência de saúde. Emergência de saúde. Nesse caso, o consentimento é dispensável, tá? É isso que você tem que entender. Nesse caso aqui, por isso que é uma exceção. Nesses dois casos aqui, o consentimento da pessoa com deficiência é dispensável. Beleza? Tranquilo, então, professor? Tá. Agora vamos falar de outro direito, né? Do direito à habilitação e reabilitação. Há essas ações, esses projetos, tanto pelo Estado quanto pela iniciativa privada, que vão ajudar ali a pessoa com deficiência a encontrar as suas aptidões, tá? Mas tudo isso a gente vai falar, senhores, no próximo bloco. No próximo bloco a gente já vai, então, o direito à habilitação e reabilitação. Mas agora vamos terminar por aqui. Falei rapidamente do direito à vida, vida com dignidade. Falei dos pontos principais aqui do direito à vida. Nos encontramos, então, no outro bloco